Graça e paz, querido. Vamos continuar com a nossa aula, desta vez para falar da interpretação. Depois de termos falado da observação, agora nos resta falar da interpretação das Escrituras. Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, para termos essa lição. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos ilumine, que o Senhor fale em nossos corações e nos dê habilidades para te servirmos da melhor maneira, através de interpretação e exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Depois de termos visto a observação, a busca pelo conhecimento do texto, para sabermos o que o texto diz, agora nos interessa a interpretação do texto. Qual é o sentido do texto? O que significa o texto? A interpretação, queridos, é o processo e as regras pelos quais o significado e a mensagem do texto são descobertos e compreendidos. O objetivo da interpretação é chegar ao significado original da passagem. Se você passa superficialmente pelo significado atribuído por Deus à sua palavra, você já não possui a palavra de Deus. O que estou sugerindo? Se nós somos rasos na busca pelo significado atribuído por Deus na sua palavra, a Bíblia, não importa como você pregue ou como você ensine e diga que está a ensinar a palavra de Deus, já não possui a palavra de Deus naquele momento, porque você não achou o significado que Deus queria que se achasse, o coração do texto. Está a abrir a palavra de Deus, mas está a pregar palavra que não é de Deus. Porque as simples letras apenas não significa que seja o significado que Deus atribuiu ao texto. Antes de poder aplicar a palavra de Deus, você precisa saber o que o texto diz e compreender o que significa o texto. Que perguntas-chave podemos usar no processo da interpretação? O que significa o texto? Uma das perguntas importantes. Como é que eu posso compreender, não é? Atos 8:30 a 31, estamos a falar de uma conversa que podemos ver de Filipe e Eunuco, que diz o texto: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? A pergunta é hermenêutica e a resposta também é hermenêutica. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Como posso entender se alguém não interpreta, se alguém não me explique o significado? Então, o que significa o texto? Qual é a importância disto? Por que Deus incluiu isto aqui? Qual é o propósito dessa passagem? O que o autor do texto quis comunicar com suas palavras e como é que isso se encaixa no todo das Escrituras. Neste momento, você vai fazer aquilo que nós chamamos de correlação, ou aquilo que Rick Warren chama de correlação. Outras perguntas-chave, não é? Nota, não tente fazer a interpretação sem ter concluído a observação. Ainda continuando nas perguntas-chave. Não corra para interpretar nem para aplicar sem ter terminado a observação. Os passos devem seguir essa sequência: observação, interpretação e aplicação. Até saber o que o texto diz, neste caso, até que tu fizeres a observação completa ou fazeres a observação completa, você não estará preparado para captar o significado do texto ou como aplicar o texto. Até saber a observação, você não estará capacitado, preparado para entender a interpretação e depois aplicar o texto. Cada passagem das Escrituras tem apenas um sentido, mas pode ter várias aplicações. É preciso termos cuidado aqui, que hoje existe na teologia liberal
várias interpretações. Teologia liberal, as teologias também neopentecostais, usam as escrituras como se estivessem a usar um copo, não é? Se quiserem é daqui, não é? Se quiserem é do outro lado, se quiserem do outro lado, mas é preciso perceber, querido, que nós não vamos virar as escrituras como se posso virar um copo assim, virar deste lado. Não. As escrituras têm uma e única interpretação. Aliás, até porque o copo já nos dá uma ideia de, parece que é só um lugar que nos permite nós bebermos água. Não se bebe água deste lado aqui. Mas o mesmo copo, alguém pode chutar até se quebrar, fazer o que ele quiser. Mas não é isso que acontece nas escrituras. As escrituras, queridos, têm um significado, não vários, têm um significado, um sentido apenas. Agora, as aplicações vão depender também do contexto e da situação que a pessoa se encontra. O que se deve ter em conta na interpretação? As circunstâncias, a primeira ideia, as circunstâncias em que a Bíblia foi escrita foram diferentes das que nós temos hoje. Que circunstâncias eram essas? Históricas. A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás. Geográficas. Ela é escrita numa terra diferente. As circunstâncias culturais, escrita em meio a costumes diferentes. Estamos a falar de circunstâncias políticas, econômicas, sociais, religiosos, né? Legais e éticos. A cultura do povo que recebeu em primeira mão as escrituras, ou o que foi a cultura dos primeiros destinatários das escrituras, não é a mesma que nós temos hoje. Por isso tem que ser lida tendo em conta essas circunstâncias históricas, geográficas, culturais. As circunstâncias em que a Bíblia foi escrita foram diferentes das que nós temos hoje, continuando. As circunstâncias de língua. A língua do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento todo em grego koiné, ou grego comum. As circunstâncias da escrita foram diferentes autores e leitores. Diferentes autores escreveram a mesma escritura que tem a única mensagem, a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus é o centro das escrituras. Os leitores, os primeiros leitores das escrituras, os primeiros destinatários das escrituras também são diferentes. O propósito e a ocasião específica, ou as ocasiões específicas, também são diferentes. Estas circunstâncias diferentes são impedimentos, obstáculos ou abismos para a nossa compreensão quanto ao significado original das escrituras e precisam ser vencidos através do estudo cuidadoso. A compreensão correta das escrituras depende do seguir-se das regras de interpretação. Regras. Essas regras de interpretação são as que nós vamos enunciar nos próximos PPTs. Portanto, utilize-se dessas regras de interpretação para evitar chegar à conclusão errada quanto ao significado do texto. Regras gerais de interpretação. Regra número 1. Interprete literalmente. Interpretar as escrituras literalmente, vendo as palavras, frases e sentenças com seu sentido comum, normal, natural e costumeiro. Há dois tipos de interpretação. Literal, sem rodeios, que usa uma linguagem normal e não figurativa, e uma outra literal, que é figurativamente literal, que utiliza-se de figuras de linguagem ou palavras simbólicas que comunicam uma ideia, conceito, verdade ou significado claro. Então, temos literal sem rodeios, que você lê ao pé da letra, aquilo que está ali é aquilo, e também tem figurativa, mas essa figura é literal a própria figura. Um significado literal pode ser comunicado cristalino, neste caso, claro, simples, mas também pode ser figurativamente. O significado de palavras pode ser determinado pela sua definição básica, por como a palavra é usada em outros lugares das Escrituras e pelo contexto da passagem no qual está inserido. Então,
aqui é preciso termos cuidado. Isso não significa que o texto, a palavra significa a mesma coisa. Por exemplo, a palavra evangelho nas Escrituras não significa a mesma coisa em todo o contexto, ou seja, em todos os contextos, não em todas as passagens. Tem significado diferente. Às vezes é Jesus, às vezes é morte, sepultamento, ressurreição de Jesus, às vezes são as palavras de Jesus. Agora, como saber isso? Tem que ter o significado. Sob pena de você chegar a relatar no púlpito, na sala de aulas, que evangelho significa boas novas, que é o geral, que é o significado etimológico, evangelho, mas olhando para o texto, mostra que evangelho é a pessoa de Cristo ou é a obra de Cristo. Então, o significado de palavras pode ser determinado pela sua definição básica, por como a palavra é usada em outros lugares das Escrituras, pelo contexto da passagem no qual está inserido. Contexto, e como é que esta passagem é usada lá, se o contexto não deixa claro, faz a correlação. Como é que a passagem é usada lá no outro lugar, a palavra expiação, a palavra propiciação, como é usado em vários outros textos das Escrituras para poder determinar o seu significado aqui. E também uma definição básica num dicionário bíblico provavelmente pode dar o significado geral, ou seja, o significado específico da passagem. Por exemplo, a palavra caso, só quando você vê a palavra inserida no contexto, você consegue determinar o sentido que ela tem. Pode ser caso jurídico, pode ser caso de adultério, pode ser caso de outras coisas. Dicas para o estudo de palavras. Procure notas de estudo. Procure o sistema de referências cruzadas que estão em algumas bíblias. Use o índice de assuntos e use a concordância. Esses são exercícios de aplicação que fazem parte da vossa avaliação ou exame. Agora, ainda falando de regras de interpretação, neste caso falamos da regra número 1, que é interprete literalmente, há um cuidado que nós temos de ter na alegorização do texto. Aqui é um perigo muito grande. O oposto da interpretação literal das Escrituras é chamado de alegorização ou espiritualização, que é procurar um sentido oculto ou escondido, que via de regra está desvinculado do verdadeiro significado da passagem. Por exemplo, em Gênesis 3, alguns sugerem que o pecado de Adão e Eva foi sexual, quando o texto de fato mostra que foi desobediência, violação do mandamento de Deus. Até porque, desde o início, Deus teria falado multiplicai-vos e encher a terra. E a forma de se multiplicar seria a relação sexual. Então, não espiritualizemos o texto. Outros dizem que o pecado de Adão e Eva foi de comer coco e tomar água do coco. Porque o texto diz, tomou e comeu. Ou seja, sim, tomou e comeu. Neste caso, tomou a água do coco e comeu o próprio coco. Cuidado! Isso chama-se alegorização ou espiritualização. Outros dizem, Adão e Eva comeram as coisas de Deus, o que não deviam comer. Então, o pecado de Adão e Eva é dízimo. Cuidado. Isso é alegorização do texto. Outros dizem que Adão e Eva comeram maçã ou pera-maçã. Também é alegorização do texto, é espiritualização do texto. Quando se espiritualiza uma passagem, contam-se, na verdade, mentiras espirituais e o sentido da palavra de Deus fica obscurecido. A alegorização e espiritualização encobre o significado do texto, é muito subjetiva e pessoal, não constitui forma segura de se avaliar, mina a verdade do texto, questiona a confiabilidade factual do texto. Nota,
Lembre-se que cada passagem só possui uma interpretação, um significado, um sentido correto, mas pode ter várias aplicações. Permite-se as aplicações adequadas, mas não a alegorização ou espiritualização. Queridos, ou querido, certifique-se de que o que você ensina e prega vem do texto da palavra de Deus. Do contrário, você passa a não possuir a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios 4, 6, texto bíblico, diz o seguinte. Primeira carta aos Coríntios 4, 6. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Não ultrapasse o que está escrito. Certifique-se de que o que você ensina ou prega não está ultrapassando o que está escrito, o significado do texto. Deuteronômio 4:2, Deus tensionou o que disse e disse o que tensionou dizer. Então, não invente coisas para Deus e nem coloque palavras que Deus não disse. Versículo 2. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retire, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Quando nós buscamos o significado do texto para pregarmos aquilo que Deus tensionou que fosse pregado, estamos sendo obedientes à palavra de Deus. Regra número 2. Interprete no contexto. Interprete cada versículo ou passagem das Escrituras em seu contexto, tendo em conta onde se encontra na Bíblia, o contexto que você leu, o que vem antes e o que vem a seguir, e como se relaciona com outros textos da Bíblia. Correlação. 1 Coríntios 7:1, se você fizer uma leitura isolada desse versículo, acabará chegando à conclusão errada a respeito do que Deus pensa acerca do casamento. É interessante o texto, não é, de Coríntios 7:1, 1 Coríntios 7:1, diz o seguinte: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Se você fizer uma leitura isolada do texto, e se calhar sem procurar o significado original desse texto, você pode pensar que é um problema. Ou seja, pode pensar que o texto está a dizer que não temos que casar. Mas não é isso. Até porque o contexto todo das Escrituras orienta o casamento. Em Tiago 2:24, se você fizer uma leitura somente deste versículo, poderá chegar à conclusão errada de que as boas obras são capazes de salvar uma pessoa. Tiago 2:24. Vamos ler o texto. Tiago 2:24. Então, queridos, o Tiago 2:24 vai nos dar a ideia, não é, que eu estava para ler aqui, Tiago 2:24, que em algum momento nós pensamos que quando for-se a fazer uma interpretação errada do texto, pode-se pensar que está a dizer que as boas obras são capazes de salvar, enquanto que não. Tiago 2:24 diz o seguinte: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Aqui nós podemos até esquecer a ideia de que as obras justificam a fé do pecador e não necessariamente o contrário. Então, queridos, a fé justifica o pecador por intermédio de Cristo e as obras justificam a fé do pecador. Essas coisas andam juntas. Então, é preciso sempre ver qualquer coisa à luz do contexto, em que contexto está a ser trabalhado o que está a ser trabalhado.
O contexto é o fator mais importante para a interpretação correta do texto. O contexto de cada versículo da Bíblia é a Bíblia em si. O contexto de cada versículo. Agora, veja a sequência. Versículo, frase inteira, parágrafo, parágrafos próximos, capítulo, divisão, livro, Bíblia toda. Isso vai nos ajudar a acharmos o contexto. Dicas de estudo. Antes de chegar a uma conclusão acerca do caráter ou da conduta de um personagem bíblico, anote todas as referências a essa pessoa contidas na Bíblia, utilizando-se da concordância e do índice das notas de estudo. Mesmo se quiser fazer um estudo biográfico, que faz parte dos outros métodos de estudo, é sempre importante anotar todos os dados que tu podes ter a respeito dessa pessoa, ou seja, que a Bíblia apresenta a respeito dessa pessoa, ou seja, desse personagem, para permitir que você conheça da melhor maneira e possa também perceber as qualidades positivas e negativas e poder extrair lições através da vida do personagem. Procure frases no livro que indiquem o propósito, tema e interprete à luz disso. Quais são as frases que indicam, neste caso no livro, que indicam o propósito, o tema do livro, e você começa a fazer a interpretação. Além disso, tem essa parte de correlação. Só que, para o caso do método que estou a usar agora, a correlação faz parte da interpretação, enquanto para o método analítico que vocês viram com Rick Warren, a interpretação é uma fase, que é a segunda, a correlação é a terceira fase e, por último, a aplicação, sendo que a primeira foi a observação. Então, a correlação, um dos aspectos de análise do contexto, é verificar como o material contido no livro está organizado e se encaixa no todo. Se você quer interpretar o texto, estamos diante desse termo, desse conceito, dessa ideia, desta palavra, como é que esta palavra se encaixa no livro, como é que esta palavra se encaixa também no Novo Testamento ou nas cartas paulinas ou gerais, e como se encaixa também no Antigo Testamento ou na Bíblia toda. Algumas sugestões para correlacionar um texto com outros textos. Leia o livro inteiro que você está estudando antes de começar a estudá-lo por partes. É importante. Você quer trabalhar algumas partes de Jó ou de Jonas, leia o livro todo de Jonas ou o livro todo de Jó. E depois começa a trabalhar as partes que você quer desenvolver. Porque isso vai te dar a ideia do todo. Enquanto você interpreta o texto, você não vai fugir da ideia do todo. Porque algumas interpretações nossas é de uma parte do texto, mas essa parte do texto, ao ser interpretada, foge do todo do texto. E é isso que as Escrituras não querem que nós possamos fazer, o que nós façamos. Devemos ler o texto, interpretar o texto, mas tendo em conta que esse texto está dentro do todo, é uma parte no todo. Por isso, o todo tem que ser compreendido para poder se interpretar corretamente ou da melhor maneira a parte. Leia pelo menos os parágrafos, capítulos imediatos, tudo isso é importante. Estudando o livro antes de começar a estudar as partes. Use a criatividade para pensar enquanto você lê. Uma das perguntas seria, por que isto se encontra aqui? Como é que isso se relaciona com o que vem antes ou com o que vem depois? O que é isso? Ou como é que isso se relaciona com o capítulo todo ou com o livro todo? Aqui está a preocupação, está vendo? Porque se o que você está a estudar, o que você está a analisar, não se relaciona com o livro todo ou com o capítulo, é provável que você já esteja numa interpretação liberal ou errada. É provável que você não esteja a permanecer na linha. Porque o versículo não pode contradizer o capítulo, nem o capítulo deve contradizer o livro, o propósito e o tema do livro todo. Algumas sugestões para correlacionar
para o correlacionar do texto com outros textos. Procure descobrir o tema central ou o propósito do texto, o tema central do livro, o propósito central do livro, as divisões principais do livro, os personagens importantes contidos no livro, quais são as comparações que nós podemos ver no livro, quais são os contrastes, quais são as repetições que vão nos trazer ênfase, quais são os conceitos teológicos, elementos comuns e situações de clímax, principalmente quando se trata de narrativas, temos várias situações de clímax que se manifestam. Algumas sugestões, né, para correlacionar texto com outros textos, continuação. Pense olhando para frente e para trás. Sempre olhe para frente, mas também olhe para trás, que significa veja os textos que vêm antes e veja os textos posteriores. Isso pode ser feito com um livro todo, com uma parte do livro, com um capítulo e com uma parte do capítulo, neste caso, versículos. Faça um gráfico simples de uma porção das Escrituras, também isso pode lhe ajudar bastante. Exercício de aplicação, essa é a vossa tarefa. Regra número 3. Interprete à luz da história e da cultura. Interprete cada versículo ou passagem à luz de seu contexto histórico e cultural. O contexto histórico, por exemplo, de Atos 15, 1 a 35. Leve em conta o autor, quem escreveu, qual é a data da escrita, qual é o local da escrita, a razão para a escrita, os leitores a quem o texto foi escrito e o cenário político. Não esqueçamos os Pilatos, os Herodes, o Império Romano. Então, o cenário político. Algumas coisas nós já avançamos na introdução ao Velho Testamento, na introdução ao Novo Testamento. Contexto histórico. A situação econômica, contexto social, panorama religioso, porque enquanto temos situação econômica, o contexto econômico, o contexto social, o contexto político, o cenário político, também temos o panorama religioso, o cenário religioso que está a acompanhar os fenômenos. A situação legal, o pano de fundo ético. Nota, a descoberta do contexto histórico ajudará você a compreender o significado da passagem. Por isso, o contexto histórico é indispensável. Não se pode fazer uma interpretação exaustiva do texto desconsiderando o contexto histórico. Contexto cultural. Primeira carta de Coríntios 11, 2 a 6, o véu estabelecia, neste texto, a diferença entre mulheres na igreja e as prostitutas. Por isso, as mulheres crentes da igreja deviam colocar o véu, enquanto as prostitutas ficavam sem. E era sinal de submissão à autoridade. É o costume daquela época. Agora, significa que aquele costume tem que ser trasladado para o dia de hoje, antes de dizer sim, não, estude o texto. Trabalhe com o contexto cultural. As mulheres hoje não precisam usar um véu na igreja, mas precisam continuar a ter um espírito submisso aos seus maridos. A cultura, o que é cultura? É o que as pessoas creem, dizem, fazem, vestem, comem, produzem, praticam e como elas pensam ou processam a informação num determinado lugar ou num certo lugar, num dado momento. O que estamos a dizer? A cultura é o modus vivendi de um povo. É a forma como o povo vive. A forma como as crenças que nós temos aqui, não são as mesmas crenças brasileiras, nem são as mesmas crenças americanas. A nossa forma de vestir aqui, ou seja, inicial, não é a mesma em todas as culturas. Não é a mesma com os judeus, não é a mesma com alguns árabes, não é a mesma com os escoceses, principalmente quando tratamos de homem e de mulher. A comida, podemos até comer algumas coisas comuns, mas a forma como é feita a comida não é a mesma. Há um programa que sai aos sábados na TV Miramar, de mitos e verdade. Em algum momento tem lá as formas de cozinhar algumas comidas que nós comemos aqui, só que você percebe que as formas são diferentes. Tem a ver com a cultura do povo. A produção, a prática, a forma como algumas pessoas pensam,
É por isso que um indivíduo que às vezes estuda em Moçambique, o outro que estuda fora do país, você percebe a diferença da forma de pensar. Não significa que um seja mais elevado que o outro, na minha ótica, mas significa que o contexto cultural ou contexto local propicia um modo de pensar. É só ver algumas pessoas também que aprendem em igrejas diferentes, têm o mesmo curso, os mesmos estudos, mas a forma de pensar em algum momento diverge. Também, apesar de ser o mesmo curso denominado, tal curso é uma escola bíblica, mas a forma como essas pessoas estão aprendendo é diferente. Então, há um foco, há uma linha, uma perspectiva, que são, penso eu, subculturas dentro de uma cultura geral. Costumes locais particularizados dentro de uma cultura universal. É por isso que a ideia, processo de formação num certo lugar, num dado momento. Algumas pessoas, por exemplo, na antiguidade, algumas pessoas já têm zonas de recolha em algumas províncias do nosso país. A forma como eles processam a informação é diferente dos que vivem na capital ou dos que vivem nas grandes cidades. O contexto cultural. Diretrizes para se determinar se uma passagem está presa à cultura de seus dias ou se é aplicável hoje. Qual é o propósito do ensino ou da prática cultural? Esta tem que ser a primeira diretriz, a primeira pergunta que você tem que se fazer. O propósito do ensino que aqui está proposto e o propósito da prática cultural. O propósito do ensino de que as mulheres devem usar véus. Qual é o propósito daquela prática cultural? Teria essa passagem ou esta mesma prática cultural importância hoje? Será que vale a pena hoje nós falarmos para as nossas mulheres ou as mulheres da igreja, dizermos, irmãs, usem véus ou usem lenços? Será que vale a pena? Será que é importante que digamos às nossas irmãs para não pôr brincos hoje? Será que é importante dizermos às nossas irmãs para não fazer uma ou outra coisa que às vezes nós achamos que temos que importar para hoje? Pergunte. O contexto cultural. Se não, existe um princípio eterno que poderá ser praticado hoje, mas de forma diferente. Porque nós podemos não praticar o costume, mas talvez detrás do costume exista um princípio. Por exemplo, eu penso que aquela oração que a ideia da busca, alguns sinais que pediu, me parece, o Damasceno Eliezer, na busca de uma mulher para Isaac, quando foi mandado por Abraão. Ele ora e vai pedindo alguns sinais, mas a questão é, será que sempre que formos a fazer uma busca por uma mulher, temos que pedir sinais? Ou a busca por um parceiro, uma parceira, temos que pedir sinais? É um costume que ele usou, e era um costume que os outros também faziam na época. Agora, qual é o princípio fora do costume? Sempre que formos a buscar um parceiro, temos de orar. Sempre que formos a buscar uma parceira, temos de orar a Deus, falar com Deus, pedimos a direção de Deus. Agora, se essa direção pressupõe sinais, é outra coisa, mas sempre temos que orar, mostrar nossa total dependência na busca de cônjuge. Estão a perceber? Terá essa mesma prática cultural importância hoje? Se não, existe um princípio eterno que poderá ser praticado hoje, mas de forma diferente. Pressuponha que todo o ensinamento ou prática das escrituras é aplicável, a menos que o contexto o restrinja. Porque se nós formos a ficar na ideia de, porque isso era cultural, da cultura dos judeus, apenas nisso, então isso é aplicável apenas para os judeus. Corremos o risco de não aplicar as escrituras. Por isso, antes de fazer qualquer descarte de um princípio, de qualquer informação, pressuponha que todo o ensinamento ou prática das escrituras é aplicável hoje. A menos que, o contexto o restrinja. 2, a revelação posterior o anula. Tem coisas que o Antigo Testamento veiculava, mas que a partir do Novo Testamento, algumas coisas foram anuladas, outras foram cumpridas e não precisam ser perpetradas. A menos que seja conflitante com outros textos das Escrituras. Se você for a ver alguns princípios, algumas coisas no Antigo Testamento, algumas práticas, e você vê que parece que algumas práticas do Antigo Testamento têm conflitos
no todo das Escrituras, então não vale a pena praticar. A menos que pertença singularmente àquela cultura. Se isso aqui é só e só daquela cultura. E é uma questão que tem sido levantada dentro de uma teologia reformada sobre a questão das mulheres. Se as mulheres podem pregar na igreja ou não. E geralmente usa essas passagens de Paulo. Paulo fala em Coríntios para uma determinada cultura e fala também para Timóteo numa determinada cultura. E a ideia é que as mulheres não devem pregar. E a pergunta será que as mulheres devem ficar em silêncio, quer dizer, que pode não pregar, não ensinar. E a pergunta que se faz, primeiro nas nossas igrejas, nós que deixamos as mulheres ensinar e pregar, a pergunta que se faz é, será que aqueles princípios pertenciam àquela cultura? Ou será que continuam? Bom, isso é para vocês pensarem, se inquietar assim como eu me inquieto. Alguns aspectos ou práticas das Escrituras são limitados a uma cultura e não são aplicáveis hoje, mas outros ainda precisam ser seguidos. Cabe a si, quando for a fazer o estudo do texto, do contexto cultural, discriminar quais são as práticas que foram limitadas e quais as que devemos continuar a seguir. Toda prática cultural e tradição precisa ser avaliada à luz do ensinamento da palavra de Deus. Toda prática cultural e tradição. Numa prática cultural e uma tradição, precisamos avaliar tudo isso à luz do que o texto ensina, do que a palavra de Deus ensina. Exercício de aplicação, essa é a vossa tarefa. Regra número 4. Interprete à luz da forma literária. Interprete cada versículo ou passagem das Escrituras à luz da forma literária. Isso nós começamos a ver um pouco quando falamos de observação. A questão aqui é perguntar, enquanto você lê o texto, será que estou diante de prosa, ou da prosa, da narrativa, profecia, poesia, parábola, provérbio? A poesia, por exemplo, conterá mais figuras de linguagem ou linguagem simbólica, mas ainda comunicará uma verdade literal. Regra número 5. Interprete à luz de outros trechos das Escrituras. Aqui é onde a correlação começa a fazer mais sentido. Interprete cada versículo ou passagem à luz de passagens correlatas ou semelhantes, no mesmo ou em outros livros da Bíblia. Note, passagens semelhantes ou correlatas haverão de nos ajudar a compreender e aplicar a verdade da Bíblia. Que diretrizes podemos usar para passagens difíceis? As seguintes passagens haverão de ajudar, as seguintes regras haverão de ajudar na interpretação de passagens difíceis das Escrituras. 1. A Bíblia nunca se contradiz. A Bíblia interpreta a Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura. A má compreensão do princípio de Êxodo 20 resultou num provérbio que foi repudiado em Ezequiel 18. É só ler Êxodo 20, Ezequiel 18. Escolha um significado simples e natural em vez de um mais complexo. Às vezes queremos na Bíblia encontrar coisas tão difíceis, coisas complexas para podermos levar ao povo, para o povo achar que, de fato, isso aqui trabalhou. Queridos, a nossa preocupação em estudar o texto não é trazer coisas complexas à igreja, ao povo de Deus, aos nossos alunos, mas é deixar que a palavra fale como ele é, simples e natural. Deus não desejou nos deixar com coisas complexas, senão ninguém estaria em condições de entender as Escrituras. Em Apocalipse 21:4, não há razão para não tentar atribuir um significado literário de um reino de 1000 anos de Cristo sobre a terra. Quando nós vimos Apocalipse, na introdução ao Novo Testamento, falamos de 3 formas, as 3 correntes escatológicas, no que refere à interpretação dos 1000 anos. Estamos a falar dos pré-milenistas, amilenistas e pós-milenistas, não é? Mas esta interpretação, mais do que ser pré-milenista, é o que nós vemos no texto que trata-se do reinado de 1000 anos de Cristo sobre a terra.
O Novo e o Antigo Testamento ajudam-se mutuamente na compreensão do outro. O Velho Testamento, o Novo Testamento está escondido no Velho Testamento e o Velho Testamento esconde-se no Novo. O que estamos a querer dizer? No Novo Testamento existe o Novo Testamento o Novo Testamento encontra o seu prenúncio no Velho. E o Novo Testamento deixa claro, manifesta o Velho Testamento nas suas passagens. Interprete passagens menos claras ou ambíguas à luz de passagens cristalinas, claras e principais. Em Atos 2,38, parece inferir-se que o batismo nas águas salva a pessoa. Agora, esse versículo precisa ser interpretado à luz de outros versículos bastante claros que ensinam que apenas fé é requerida para a salvação. Se você interpreta este texto, você pode pensar que o batismo nas águas salva, como alguns católicos de igreja católica, que nem sei se eu chamaria aquilo de igreja, desculpa se alguém é católico que está a me ouvir a falar disso, mas me parece ser a realidade, que alguns estão correndo para batizar, para crismar, como se isso aí fosse a substância para a sua salvação, enquanto não é. Exercícios de aplicação, mais diretrizes para passagens difíceis. Quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, a citação não precisa ser exata. Porque tem que ser todo o texto citado no Antigo para o Novo. Não, não precisa ser. Tem várias formas de citar o Antigo Testamento no Novo. E vamos ver isso. A Bíblia não aprova tudo o que nela está registrado. Claro, o fato de termos uma informação registrada nas Escrituras não significa que a palavra do Senhor está aprovando. A rebelião de Absalão contra o seu pai não é a aprovação do Senhor. O adultério de Davi não é com Batseba, não é aprovado pelo Senhor. As 1000 mulheres que o rei e grande homem sábio Salomão teve, não significa que Deus aprovou, mas está lá registrado. Não significa que a Bíblia aprovou, mas registrou. Os diferentes relatos de um mesmo incidente devem ser vistos como complementares e não como contraditórios. Podemos encontrar numa passagem alguns relatos e noutra passagem o mesmo relato, mas de forma diferente. A mesma coisa acontece em Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos relatos de Jesus, mas de forma diferente. Mateus, Jesus como rei. Marcos, Jesus como servo. Filho de Deus, servo. Lucas, Jesus como filho do homem. João, Jesus como filho de Deus. Não temos lá de discrepância. Temos relatos diferentes do mesmo incidente, da mesma figura, do mesmo personagem. A vida e a obra dele, mas não há divergência, é apenas complementaridade. Algumas incompatibilidades numéricas devem ser erros de copistas e não erros das Escrituras. Não esqueçam que os copistas cometiam erro. Então, os que copiam as Escrituras, copiavam as Escrituras, cometiam erro. Até hoje, algumas versões traduzidas contêm alguns erros. É o erro do tradutor ou do copista e não o erro das Escrituras, porque as Escrituras são inerentes. O fato de não termos uma explicação completa de algum texto não significa que ela não exista. Eu posso não ter explicação completa, mas não significa que a explicação completa não existe. Precisamos nos esforçar para resolver supostas contradições e aparentes discrepâncias na Bíblia de forma sensata. E isso só vai ser possível na medida que estudarmos as Escrituras seriamente. Regra número 6. Interprete à luz da coerência teológica. O que isso quer dizer? Ponha à prova qualquer interpretação proposta a fim de determinar sua coerência teológica. O que isso significa? A sua interpretação não pode estar fora dos parâmetros teológicos. Não pode estar fora dos padrões teológicos.
a sua interpretação a respeito da deidade de Cristo, da humanidade de Cristo, a respeito da Trindade, a respeito da pessoalidade do Espírito Santo, não pode estar fora dos ensinamentos teológicos ou da teologia. Quando começa a estar fora do padrão teológico, provavelmente você está fora daquilo que é a interpretação correta. Então, a nossa interpretação tem que seguir um padrão teológico. Tem que estar dentro da coerência teológica. Analisando o que você interpretou com a teologia no geral, você tem que perceber que está dentro do padrão, não fora. Porque trazer novidades, quero trazer outra coisa. Irmão, não é para trazer novidades nas Escrituras. As Escrituras são novidades em si mesmas. Porque aqui quero descobrir aquilo que nem os pastores descobrem, cuidar. Porque quero descobrir aquilo que nem os professores conseguiram descobrir. Irmão, muitas das coisas que nós trazemos aqui não são novas, já disse Salomão. O que eu estou a ensinar aqui não é novo. Andei a ler e estou a trazer. Andei a ler, pesquisar. A mesma coisa, então... É por isso que tem cuidado em trazer novidades que são estranhos à comunidade teológica universal. E nem pode ser uma teologia africana reativa. Tem que ser uma teologia que permite um diálogo universal com a comunidade teológica. Se você concluir que Deus tem um dedo literal, então você contradiz o fato de que Deus é Espírito. Está vendo? Porque nós sabemos pelos atributos de Deus ou pelos atributos transitivos e intransitivos de Deus. Vocês viram isso na doutrina de Deus. A espiritualidade diz que Deus ele é espírito. Ele não possui o corpo. Agora, se você lê um texto e começa a dizer Deus, ele tem um dedo literal, um texto que diz o dedo de Deus, ou a mão de Deus, você dizer Deus tem um dedo como este aqui, e você bater pé no chão, significa que, meu irmão, você acaba de ser um herege. O caráter e a natureza de Deus são o mesmo em todas as Escrituras. Interprete em conformidade com isso. Não tente mudar o caráter de Deus, porque Deus ele é imutável quanto ao seu caráter e quanto à sua natureza. O homem muda, o homem sofre influências de mudança, o homem tem sombra de variação, mas Deus nunca muda e nunca tem sombra de variação. Exercícios de aplicação. E, além disso, nós temos as regras especiais de interpretação. Eu vou trabalhar isso na próxima oportunidade. Vamos orar. Deus, obrigado pela lição que o Senhor nos proporcionou e eu te peço que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, possa nos ajudar, Senhor, a entender melhor as suas sagradas Escrituras no nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos. Até a próxima lição.